Nós recebemos agora, com muita alegria, aqui nos estúdios da Capital FM, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Leonardo Campos, que teve uma reeleição tranquila, foi candidato unânime da Ordem dos Advogados do Brasil, concorreu o Leonardo com o Campos, os dois ganharam, né? E vai agora para o seu segundo mandato. E é hora de fazer um balanço do que foi feito no primeiro mandato. Eu começo lhe perguntando isso. Qual o balanço da sua gestão no primeiro mandato? Ela foi bem avaliada, tanto é que não teve concorrente na eleição. Bom dia, um prazer enorme tê-lo aqui. Bom dia, Antero, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capital, desejar aí um 2019 de muita saúde, de muitas realizações, que tenhamos aí um ano de muita serenidade, mas acima de tudo um ano de muita responsabilidade. Nós estamos vendo aí a pauta da imprensa diariamente, a pauta do Poder Executivo, do Legislativo, do próprio Poder Judiciário, falando de orçamento, falando de recursos, tributação do agronegócio. Então eu acho que nós precisamos ter as nossas autoridades, ter essa serenidade, ter essa maturidade, mas acima de tudo a responsabilidade para que possamos ter a coragem de fazer os enfrentamentos, virando a página para um Mato Grosso com outro norte, com outros rumos. E aí nós precisamos cada qual fazer a sua parte, cada qual cortar na própria carne, fazer, como disse já em algumas oportunidades, mais com menos, mas acima de tudo eu acho que o Estado precisa fazer uma profunda reflexão da qualidade dos seus gastos. A qualidade do gasto público, eu acho que é o primeiro passo para se enxergar um futuro, para se enxergar uma luz no fim do túnel. As reformas nacionais propostas por atual governo precisam ser encaradas de frente, precisam ser tiradas do papel. Ontem ainda havia uma entrevista do senador Ronaldo Caiado, do governador Ronaldo Caiado, num caso de Goiás, que viralizou aí na internet. A situação de todos os estados brasileiros é caótica. Se essa é uma situação unânime, quase que de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, nós precisamos, enquanto sociedade e as autoridades, enquanto representantes da sociedade, tomar as providências de modo urgente. Não dá mais para empurrar com a barriga. Não dá mais para jogar a culpa sempre, empurrar e jogar a culpa sempre no governante anterior, sob pena de nós não conseguirmos prestar os serviços públicos essenciais à sociedade e já o prestamos de forma deficitária. Então fica aí essa nossa primeira mensagem. Antero, mais uma vez agradecendo aí, obrigado agradecendo o espaço, sempre esse importante espaço na Rádio Capital. Nós tivemos aí um primeiro mandato de uma grande defesa intransigente da advocacia. Nós fizemos esse enfrentamento com qualquer autoridade, defendendo a advocacia, onde quer que ela estivesse, nesse imenso Mato Grosso. Onde houve uma violação, lá estava a mão firme da ordem, como foi uma promessa de campanha nossa ainda em 2015, defendendo o advogado. Porque quando se fala em prerrogativas, não se está falando em privilégio, não se está falando em proteção ao advogado em si. Está falando no direito daquele que constitui um advogado ou uma advogada de ter esse seu defensor atuando com liberdade, autonomia, independência e sem qualquer hierarquia ou subordinação para com os demais atores do processo. Portanto, prerrogativas, longe de ser privilégio, é uma garantia do cidadão que constitui um advogado ou uma advogada que terá esse defensor atuando com a sua mais plena liberdade técnica para que exerça ampla defesa do contraditório de forma plena. Fizemos também um grande resgate da ordem como porta-voz da sociedade civil organizada. Eu acho que esses foram os nossos três motes nós podemos ter. Defesa intransigente das prerrogativas e dos honorários advocatícios, a ordem trazendo o seu papel novamente na vanguarda como caixa de ressonância da sociedade civil organizada, como porta-voz da sociedade civil organizada, e terceiro, uma ampla reforma e modernização das nossas ações administrativas da porta para dentro. Acho que esses foram os grandes motes, os grandes três pilares que nós conseguimos implementar na gestão passada. Na sua gestão, explodiu o escândalo da Grampolândia, né? Que foi um crime assim, hediondo, até hoje sem esclarecimento e, na minha opinião, com cumplicidade do Superior Tribunal de Justiça, porque é um absurdo que aquele ministro não tenha decidido nos autos. Ele já, pelo menos, teve a dignidade de devolver os autos para Mato Grosso ou ainda está sentado em cima deles lá em Brasília? E o que a ordem pretende fazer?
Bom, até eu tive a oportunidade de estar aqui no final do ano passado e nós tratamos desse assunto e praticamente as coisas quase não avançaram, ou se avançaram muito pouco em razão do recesso. São 6 inquéritos que originário da operação da denominada Grampolândia Pantaneira. Fora o inquérito policial militar que tramita aqui, sempre tramitou aqui na Justiça Militar, que esse está em fase bem avançada, se não me engano, de alegações finais. Os outros 6 inquéritos andavam aqui a passos consideráveis para resolver o problema, para desvendar toda a quadrilha, toda a estrutura dessa organização criminosa, quando foram avocados para o STJ. Avocados para o STJ, esses 6 inquéritos foram para lá. Agora, ano passado, salvo engano, setembro, agosto, entre agosto e outubro, nós tivemos a notícia do desmembramento, 5 inquéritos retornaram para cá e vão tramitar, salvo engano, na 7ª Vara. Já retornaram? Já retornaram. E permanecendo apenas um inquérito onde o próprio governador pediu a sua investigação lá, ou que de alguma forma ou de outra, como aquela declaração do Mauro Zac, que o governador tinha ciência dos fatos, esse inquérito permanecia lá por envolver, ainda que indiretamente, o nome do ex-governador Pedro Táxi. Esse inquérito permaneceu lá. Agora, mas agora não tem mais razão. Então, aí que eu ia chegar lá. Agora, com o fim do mandato do governador, a perda do foro por prerrogativa de função, esse inquérito deve retornar a Mato Grosso. Nós ainda não temos a informação se já retornou ou não, porque o STJ entrou em recesso dia 20 de dezembro e o STJ volta em fevereiro. Então, tão logo o STJ retorne as atividades, nós faremos a nossa devida incursão para que esse inquérito retorne a Mato Grosso e aqui tenha o seu andamento na celeridade com a sociedade, que a sociedade espera. Tá, e como que estão os inquéritos que retornaram? Está caminhando aqui na 7ª Vara? Da mesma forma, Antero, entrou em recesso, suspendeu todos os prazos. Então, nós vamos marcar... Então foi devolvido no final do ano. Nós não temos, porque como são sigilosos esses inquéritos, essas informações não são públicas. Você só fica com informações superficiais e subjetivas. Então, nós pretendemos agora reunir com o juiz titular da 7ª Vara, da mesma forma, queremos reunir com o desembargador Orlando Perry para saber a quantos andam esses 5 inquéritos que já retornaram e como está a situação. Ou aqui, ou no STJ, se preciso for, vamos até o STJ para saber como está a situação desse único inquérito. Mas esses inquéritos não voltam para o desembargador Orlando Perry, voltam para a primeira instância, não é? Volta tudo para a primeira instância. Eu disse o desembargador Orlando Perry porque, de uma forma ou de outra, ele, como relator originário... Ele vai ser o prevento. Vai ser o prevento se tiver autoridade ainda com foro por prerrogativa de função. Se não tiver autoridade com foro no TJ, todos os inquéritos tramitarão na 7ª Vara no juízo de primeiro grau. Não, sim, eles tramitarão no primeiro grau, mas depois da decisão do primeiro grau, o desembargador Orlando continua prevento. Continua prevento em todos esses inquéritos. Pelo menos essas informações nós temos. Eu não sou especialista na área penal, mas como ele foi o relator de todos os outros inquéritos, eu quero crer que continua prevento sim. Agora, ele só atuará, claro, por óbvio, em decisão de segunda instância, após decisões condenatórias da primeira, ou quando houver presença de autoridade que tenha foro no Tribunal de Justiça. Tá certo. E com relação, Leonardo, a essa situação desses projetos que o Mauro Mendes encaminhou para a Assembleia Legislativa, não chega muita chiadeira na OAB, não, sobre a questão essa extinção de empresas, é possível, não é possível? Porque na empresa eles são contratados por CLT, então teoricamente é possível demissão. Segundo, assim, tem o princípio da irredutibilidade de salário. Teoricamente não pode reduzir salário lá, nem em acordo com os trabalhadores. Então, essa chiadeira não chega lá na OAB? Quando eu disse que uma das principais bandeiras que nós conseguimos executar e talvez das legislações foi fazer com que a ordem recebesse todas essas demandas da sociedade mato-grossense, sendo efetivamente sua porta-voz. Então, graças a Deus, e você não tem ideia do que chega na ordem, tudo chega na ordem, absolutamente tudo, todas as discussões da sociedade, ou elas nascem, ou de uma forma ou de outra chegam na ordem. Por exemplo, hoje à tarde, nós vamos sentar às 15 horas, eu e o secretário-geral Flávio Ferreira, vamos sentar com o secretário Alexandre Bustamante para tratar do fornecimento de alimentação aos reeducandos. Novamente, eu trouxe esse assunto aqui final do ano, há um colapso, eles vão parar, eles não conseguem mais comprar mantimento para fornecer alimentação aos presídios. Houve um pagamento no final do governo Pedro Táxi, mas aí houve um compromisso que se recebesse o FEX, pagaria uma segunda parcela,
O FEX, como todo mundo sabe, não veio, então não pagou uma segunda parcela do que foi acordado no governo pelo TAC. À tarde nós vamos estar sentando com o secretário Bustamante para tentar equacionar essa solução. A reforma, eu até fiz uma postagem esses dias nos grupos de WhatsApp, era o seguinte: todo mundo quer, tanto a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, que haja uma reforma administrativa com demissões. Aí, a hora que você parte para a reforma administrativa, as secretarias que vão ser extintas não podem ser extintas, todos reclamam. Então, todo mundo, os entes públicos, eles querem uma redução da máquina, mas desde que não atinja a sua própria secretaria. O Brasil é uma república corporativa, né? Esse negócio que o Brasil é República Federativa do Brasil, isso é uma brincadeira, né? Então, eu acho que, como eu disse no início da minha fala, nós precisamos amplo dessa reforma administrativa, nós precisamos melhorar a qualidade do gasto público, e o grande desafio do gestor é aumentar a receita sem aumentar a carga tributária. Com exceção do agronegócio, eu não vou entrar no agronegócio. Mas nós não podemos impor ao cidadão comum, o fardo, mais uma vez, de pagar a conta pela irresponsabilidade da má gestão pública. Eu acho que isso é inadmissível e a Ordem vai acompanhar. Nós temos tido um diálogo próximo com a Assembleia, até porque tem muitos advogados que foram eleitos para a nova legislatura. Então, nós vamos estar acompanhando de perto todos esses passos. Nós falando especificamente na questão da advocacia, por exemplo, que envolve os advogados, nós temos aí um déficit grande de juízes hoje no Estado, já existe um concurso em andamento, então nós precisamos a todo custo, por exemplo, para levar a justiça social, para levar a distribuição, a pacificação social para o Estado, fazer imediatamente esse concurso para juízes, vai até na contramão do que eu estou falando, nós estamos falando da redução da máquina e falando de concurso para juízes, mas essa é uma realidade que nós temos que equilibrar e buscar e que esse pêndulo se equilibre da melhor forma possível, não deixando de prestar o serviço à sociedade mato-grossense, mas também não impondo a ela, mais uma vez, a conta pela má gestão dos governantes passados. Você não acha que os magistrados brasileiros deram um péssimo exemplo ao país? A começar do Supremo Tribunal Federal, que foi quem articulou aquele ajuste de 16%. O Supremo, dias antes, havia julgado a constitucionalidade da contenção dos gastos do servidor público. Tudo bem, é preciso aprovar. A PEC do teto dos gastos é constitucional. Aí, 15 dias depois, eles determinam um aumento de 16% para ministros do Supremo, e aí por cascata, para juízes, para desembargadores, para membros do Ministério Público, para deputados estaduais, para deputados federais, para vereadores do Brasil inteiro, para senadores da República, enfim. Aí era um prejuízo de 7 bilhões ao Brasil, porque o ministro do Supremo não podia esperar. Bom, Antero, o posicionamento é claro da Ordem, pelo respeito da Ordem que eu digo, tanto estadual e do nosso Conselho Federal, a respeito ao teto constitucional. Nós temos visto aí na imprensa, com todos os exigências, com todo respeito, os servidores ganhando aí 70, 50, 60 mil reais. Nós defendemos sempre o respeito ao teto constitucional. Nós defendemos uma magistratura bem remunerada, um Ministério Público bem remunerado, mas que não utilize de penduricalhos como disfarce para aumentar a remuneração. Então, o ministro Fux fundamentou a sua decisão dizendo que a magistratura, que não era reajuste, era apenas reposição de anos que não tinha os seus subsídios reajustados. Então, a gente precisa, como eu disse, que nós tenhamos muita responsabilidade das nossas autoridades para que olhem para o próprio umbigo e nesse olhar para o próprio umbigo, melhore a qualidade dos gastos. Eu tenho visto aí os poderes, com exceção da Assembleia, vamos deixar claro, a Assembleia me parece que foi a única que aceitou ou caminha para uma... O Tribunal de Contas também. O Tribunal de Contas não serve poder, né? Mas aceitou aí uma possibilidade de rever o orçamento. Nós ficamos sempre brigando para que haja redução do orçamento dos outros, mas o nosso não. Então, nós somos corporativos. Ok, nós já ultrapassamos essa. Mas e aí? E a qualidade dos gastos internos? Vou te dar um exemplo aqui que eu vi na imprensa, uma lei de bela autoria, mas que me soou, uma lei com uma bela intenção, mas que me soou contraditório, que foi a lei agora que permite os deputados devolverem parte da VI, de 65 mil. Ora, se nós vamos fazer uma lei autorizando o deputado a devolver parte dessa VI ou toda a VI, por que não mexer na VI? Mas se ele vai devolver é porque ele não está usando essa VI, é porque essa VI é demasiadamente superior às necessidades do deputado.
Então aí efetivamente reconhece que o valor de 65 mil está acima das necessidades do deputado, se nós vamos fazer uma lei, ou seja, para chegar nessa lei, repito, a intenção da lei é boa e quero cumprimentar o deputado Max Russo por tal, mas nós vamos fazer uma lei, é porque foi constatado que o deputado não usa VI, mas está lá à sua disposição. E uma lei assim, na minha opinião, demagógica, porque assim, o deputado vai devolver, mas devolver para projetos sociais que ele vai escolher. Não passa de uma emenda parlamentar. O deputado não é executivo, para escolher, não, eu quero que faça se não precisa da lei, aliás, eu sou contra a VI, no sentido de que ela tem um valor. Eu acho que a VI pode existir, não tem problema nenhum, para o exercício do mandato parlamentar. Mas o que é? Há uma distorção aí. E aí o Ministério Público não fala nada, o Poder Judiciário não fala nada, porque todos têm a VI. Né? VI é verba indenizatória. Então, é para indenizar algo que o parlamentar fez em função da atividade parlamentar. Quer dizer, o parlamentar faz o gasto na frente, tira a nota fiscal, comprova a nota fiscal e requer a verba indenizatória. A restituição. Naquele valor. Então, eu acho que devia ser assim, não devia ter limite. Por isso que a minha vai ter mês até que pode ser maior. Mas não, aqui a verba indenizatória é de 65 mil, não precisa prestar conta, não precisa de nota fiscal. E está indenizando o quê? Então a verba é remuneratória. Então o deputado de Mato Grosso ganha 90 mil reais. Essa é a verdade. Apenas deixando claro que a OAB enfrentou essa questão judicialmente no Tribunal de Justiça, ainda na gestão do presidente Maurício Schwaldi. Nós ingressamos com uma ADI no STJ, no TJ, e o TJ reconheceu a constitucionalidade da VI. Até aí tudo bem. Quais são as nossas... Claro, porque o TJ tem. Claro, o TJ reconheceu, porque se não reconhecer vai ter que desreconhecer a deles. Então, o que nós preocupamos é o seguinte, por exemplo, você foi muito feliz até pela experiência que tem, que é esse o nosso pensamento, quando eu digo da lei, que é primeiro, essa lei, se você abrir mão, ela já incentiva a você não abrir mão. Vamos lá, por quê? Porque se abrir mão uma vez, você não pode nessa legislatura requerer. Então, eu acho que ela pode ser variável. Este mês eu não usei, eu devolvo. Mês que vem eu precisei usar, em razão da minha atividade parlamentar, eu não posso ser impedido, porque, ou seja, a lei, o que eu quero dizer, sendo claro, a lei desincentiva eu a efetuar a doação, porque eu não sei como que vai ser o exercício do meu mandato. Eu tenho que fazê-lo, por exemplo, os novatos, que não têm uma noção ainda plena de como é o exercício diário da atividade parlamentar. Como que ele vai abrir mão da VI agora, se ele não sabe quanto que ele vai usar, como que ele vai usar, qual que é a forma que ele pode usar? E segundo, o Tribunal de Contas precisa, junto com... E na atividade do mandato é justo que ele use. Claro, sem dúvida nenhuma. O cara vai fazer uma viagem a São Félix do Araguaia, não sei o que, isso custa caro. Hotel, então é justo que ele pega a nota e use. E seja ressarcido. O que a gente travou com o presidente Eduardo Botelho, com o procurador-geral da Assembleia, Dr. Gregor, quero aqui mandar um grande abraço a ele, foi formas de prestação de contas. Nós precisamos ter um controle sobre isso. Ele pode usar? Pode. É constitucional? É constitucional. E longe de queremos interferir na administração de um poder. Eu sempre prezo pelo... Mas está na lei que não precisa prestar conta. Isso é uma coisa que hoje está mais na contramão do que a sociedade espera, do princípio da transparência, no princípio da probidade administrativa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, essa lei de autoria do deputado Max Russo, ela é muito benéfica, mas nos faz refletir a própria necessidade da VI. Porque se eu posso devolver, é porque eu não estou usando. E a VI não pode ser utilizada para projetos. É como você disse, ela é para o exercício da atividade parlamentar. Então há na nossa ótica um desvirtuamento nesse sentido. Aí que eu falo da qualidade dos gastos públicos. Nós fizemos esse apanhado, falando da VI, para chegar na qualidade dos gastos públicos. Nós precisamos depurar o Estado, e aí eu até entendo a fala do vice-governador Otaviano Pivetta, que disse que o Estado é burro, porque muitas vezes nós, não concordando com a fala dele, mas entendendo o que ele quis dizer, são esses tipos de gastos que o dinheiro público vai pelo ralo e aí falta nas áreas essenciais, na saúde, educação, segurança pública e assim por diante. Então essa é a responsabilidade que nós cobramos e esperamos que esse novo governo possa ter. Nós temos um grande caos para resolver, que são os honorários da advocacia dativa. Nós estamos beirando aí 40 milhões. Nós precisamos. Como que é isso? Explica aí, o que é advocacia dativa?
O nosso ouvinte aí está entendendo tudo, advocacia dativa, então detalhe aí para o ouvinte. Na verdade, nas cidades ou nas comarcas onde não há defensoria pública, a presença da defensoria pública, os processos daqueles chamados hipossuficientes, ou seja, dos carentes, o juiz nomeia para aqueles processos, para que toque, advogados privados. E aí eles passam a atuar na condição de advogado dativo, ou seja, suprindo uma ausência da defensoria pública que permite a todo cidadão brasileiro de constitucional de acesso à justiça. Então, não tem defensor, nomeia-se o advogado. O juiz nomeia para uma ação de alimentos, ou ingressar com a ação ou fazer a defesa. O juiz nomeia o advogado. Fazer um júri popular, da mesma forma. A partir daí, o advogado trabalha no processo, concluindo o processo, ele faz jus aos honorários dativos fixados pelo juiz quando de sua nomeação. É expedida uma certidão de crédito, dizendo, olha, o advogado Antero atuou no processo tal e faz jus aqui ao recebimento de R$3.000 de honorário por ter atuado no processo tal. Com essa certidão de crédito, em favor do advogado, ele executa o Estado, executando o Estado, através de uma ação de execução, transitando em julgado, forma o RPV, requisição de pequeno valor. Esse RPV é encaminhado para a Procuradoria-Geral do Estado e a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria de Fazenda, mais vinculada à PGE, ela quem coordena, mas de acordo com a Secretaria de Fazenda, efetua o pagamento desses créditos aos advogados. Via Procuradoria. Via Procuradoria do Estado. Ou seja, a Cefaz libera para a Procuradoria que mensalmente efetua esses pagamentos. No governo Pedro, nós tivemos aí um déficit ou um saldo negativo de 40 milhões de RPV. Não só de advogados, mas também de indivíduos que tinham créditos de pequeno valor com o Estado. E aí o que aconteceu? Um efeito cascata. O advogado não recebe, ele deixa de prestar o serviço. Então nós já estamos percebendo aí, em muitas comarcas, como por exemplo, Comodoro, eu tive a notícia de ontem, Vila Bela, eu tive a notícia ano passado, que os advogados, Juína, fez um grande movimento nesse sentido, toda vez que era nomeado, recusava ou declinava da nomeação, porque não tinha perspectiva de receber. Agora você veja, você é nomeado, trabalha todo o tempo numa ação, uma média de 3 a 6 anos, 5 anos nesse processo. Quando constitui seu crédito, você tem que executar ainda o Estado para poder ter o direito ao RPV. O que nós trabalhamos com o governador Mauro Mendes ainda na campanha? Com todos, mas tivemos o compromisso, falo específico do governador Mauro Mendes, que nós construamos um projeto de lei, e a OAB vai fazer isso, para que possibilite esses advogados receberem os seus créditos de forma administrativa, sem necessidade de acionar o Estado novamente. Ou seja, concluiu, o juiz certificou que Antero atuou no processo tal, faz juiz a 3, 4, 5 mil reais de honorário, ele vai pegar essa certidão e vai dar entrada na PGE, e a PGE monta o processo lá e faz o respectivo pagamento. Então isso é uma demanda que nós temos para resolver. Já falei duas aqui, falei a alimentação dos presidiários, dos reeducantes e dos detentos, falei aqui do RPV dos advogados, por quê? Porque isso deságua, não pagando os advogados ativos, ele declina a nomeação, fica o cidadão hipossuficiente sem acesso à justiça. Então ele não consegue resolver um problema de pensão alimentícia, não consegue resolver qualquer problema relacionado quando tem um Estado na parte contrária. Então esses são grandes desafios que nós teremos aí. Vamos agora, Antero, aproveito, mudando de assunto, mas seguindo na mesma linha, segunda-feira, em parceria com a Atramate, nós faremos um grande ato na Justiça do Trabalho. Explica para o ouvinte que a Atramate. Associação dos Advogados Trabalhistas de Mato Grosso. Na segunda-feira próxima... você decidiu a eleição, hein, cara? Nada. Bem que o senhor reclamou com razão, hein? Nada. O presidente vai votar, isso aí desequilibra. Desequilibrou, ganhou por um voto. Por um voto. Eu votei, como eleitor, votei no candidato Hélio Machado, mas reconheço aí as qualidades da chapa contrária, são todos advogados trabalhistas, e agora, assim como a OAB, eu tenho certeza que o presidente Hélio Machado fará uma gestão de união em prol da classe, e isso já é um ato que faremos segunda-feira em parceria com a Atramate coordena o ato no saguão da Justiça do Trabalho, na defesa da não extinção da Justiça do Trabalho. Então já fica aqui o convite a toda a advocacia mato-grossense, a todos os colegas e a sociedade para comparecer na próxima segunda-feira. Tem esse papo de extinção? Tem, o presidente Jair Bolsonaro vem com uma proposta muito firme de campanha de extinguir a Justiça. O Ministério do Trabalho. Ou a Justiça do Trabalho junto? Então, já começou através do Ministério do Trabalho e o próximo passo, segundo informações, seria partir para uma extinção da Justiça do Trabalho, levando os juízes trabalhistas para a Justiça Federal, como era no passado. Então, a Justiça Federal seria... Seria direito civil, né?
como é no mundo inteiro, né? Ou tem algum outro país que tem justiça do trabalho? Não, tem sim. A Tramate fez um grande levantamento de todos os comparativos da justiça do trabalho. Óbvio, a OAB tem uma posição muito clara, Antero, é uma justiça essencial ao trabalhador, é uma justiça da igualdade social, é uma justiça que nós precisamos defendê-la, a sua manutenção. Agora, como todos os outros, nós precisamos melhorar essa qualidade do Eu tive uma demanda e fui atuar como advogado, fui fazer uma sustentação oral aqui na Justiça do Trabalho. Assim, você tem direito, você perde. Mesmo com todo o direito do mundo, o patrão perde, né? E eu vi lá, não vou falar do meu caso, mas eu vi lá antes do julgar o processo nosso, foi julgado um frentista de posto de gasolina que ganhava salário mínimo na época, era em torno de R$800. Ele saiu de lá com uma indenização de R$100 mil, cento e poucos mil reais. Porra, inviabiliza a atividade do cidadão, inviabiliza gerar emprego, é uma coisa de doido isso. É o que eu ia concluir a minha fala. É claro que ela precisa de uma revisão. Aliás, todos os poderes, todas as nossas atividades, de tempo em tempo, elas precisam ser revistas para aprimorar. E nós não podemos nós temos essa má impressão ou esse costume de que tudo aquilo que pode ser revisto é porque não está dando certo. Não, ao contrário. A permanente revisão da atuação, da modelação, dos poderes, dos órgãos públicos, ela serve para estar em sintonia, em consonância com o que pensa a sociedade naquele momento. Então, quer dizer, o direito é mutável, o direito é mutante, ele está sempre em transformação. Se ele está sempre em transformação, os órgãos que distribuem a justiça precisam também passar por reformulações. Então, na nossa ótica, a Justiça do Trabalho, já na reforma trabalhista, passou por uma profunda modificação, por uma profunda alteração, por exemplo, a inclusão dos honorários sucumbenciais. Isso já teve um reflexo direto naquelas causas chamadas que supervalorizavam os pedidos. Você calculava um direito, jogava lá um pedido de 100 mil, quando na verdade aí, qual que era a grande reclamação? Se tinha uma ação de 100 mil, fazia acordo por 5 mil. Ou seja, você superestimava um valor. Com a condenação, com a possibilidade de condenação em custas de honorários sucumbenciais, hoje os pedidos das reclamações trabalhistas efetuados estão de forma mais razoável, elas são praticamente aquilo que se discute no direito. Isso já foi uma mudança que o veio. honorário sucumbencial é o cidadão que faz um requerimento muito acima do que realmente merece e ele pode ser condenado pelo Poder Judiciário por ter feito um requerimento que não é assim tão de boa fé, é isso? Na verdade, o honorário sucumbencial ele é geral, não podemos encarar só sobre esse aspecto. O honorário sucumbência, em regra, a parte vencida paga os honorários da parte vencedora. Então, aquele que demanda e é vencido, arca com os honorários do outro advogado. Isso já fez com que houvesse uma maior realidade nos pedidos efetuados no Justiça do Trabalho. Agora, claro, está longe vamos dizer assim, das fragilidades da Justiça do Trabalho levar à sua extinção. Ao contrário, era uma justiça essencial, repito aqui, uma justiça essencial, uma justiça que leva à pacificação social, uma justiça social que ampara. Muitas vezes, a sua grande maioria são hipossuficientes, são trabalhadores que não têm condições, que não têm muitas vezes a dimensão do seu direito e eles precisam ser de uma certa forma, de uma forma ou de outra, protegidos. Melhorou já muito. É o princípio da Justiça do Trabalho, é proteger os trabalhadores. Proteger os trabalhadores. Isso não quer dizer que a proteção do trabalhador reflita numa justiça parcial. É ilegal, né? Ou parcial. Ao contrário, ela protege o trabalhador aplicando de forma... É uma justiça célere, é uma justiça que não paira qualquer... nuvem de atos de improbidade, de corrupção e etc. Então é uma justiça que nós convidamos a todos aí a defendê-la, porque ela é um importante instrumento de pacificação social e garantia dos direitos do trabalhador. Olha, eu estou fazendo essas perguntas, mas eu quero dizer o seguinte, vou dar um testemunho aqui. Modéstia à parte, eu até fui homenageado na Justiça do Trabalho na época. Como senador da República, não é a primeira vez que tento extinguir a Justiça do Trabalho. Sim. Quando fui senador, o Antônio Carlos Magalhães veio virulentamente contra a Justiça do Trabalho. E um dos que liderou o processo em Brasília para não extinguir a Justiça do Trabalho fui eu, no meu mandato de senador. E nós conseguimos manter a Justiça do Trabalho. Na época aqui o TRT funcionava ali perto da Fernando Corrêa, né? Eu até tive a oportunidade de receber lá uma homenagem do TRT pela atuação em defesa da Justiça do Trabalho. Eu sou inteiramente favorável à Justiça do Trabalho porque compreendo o seguinte, que é a parte mais débil do processo, né?
É o cara que tem pouca condição de contratar advogado, é o cara que tem as maiores dificuldades e tal. E eu acho que o princípio da Justiça do Trabalho é absolutamente correto. Vocês vão ter uma audiência com o doutor Alexandre Bustamante. Sim. Além da questão dos alimentos, que é uma questão gravíssima, tem outra questão grave, que é os carros, que são os carros parados, né? 50% da frota está parada. Isso, inclusive eu vi uma declaração do secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, que acha e tinha a necessidade de resolver isso essa semana. Então nós teremos essa pauta dos alimentos, nós teremos a pauta da alimentação presidiária, nós teremos a pauta dos veículos, nós também queremos saber como que vai estar o sistema prisional sendo tratado diante dessa fusão que houve da Secretaria de Segurança Pública. Fusão não, a incorporação pela Secretaria de Segurança Pública da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Então nós queremos saber como que isso vai funcionar dentro da estrutura administrativa, porque a Ordem lida muito, ela tem um contato muito próximo com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. A Ordem defende o quê? A separação ou a junção? Porque quem prende o cuidado do preso, como que fica isso? Num primeiro momento, Antero, nós defendemos a manutenção da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos como secretaria, porque ela lida com uma parte muito sensível, a parte prisional, a parte de justiça. É um barril de pólvora prestes a explodir no Brasil inteiro. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Ceará, organização criminosa ditando os rumos da administração penitenciária. Então nós precisamos dessa atenção. E se faltar comida aqui, esse barril de pólvora vem para cá, né? Se faltar celular, infelizmente é proibido, mas nós vimos aí, se faltar celular, já há indício de rebelião. Imagina se faltar comida para preso, para reeducado, além de, obviamente, a dignidade da pessoa humana. É um atentado à dignidade da pessoa humana. É um crime de onda, Então, nós, ano passado também, Antero, foi o vice-presidente, hoje secretário-geral Flávio Ferreira, conduziu também com muita maestria a situação da regulamentação feita pela Assembleia, hoje é um projeto de lei, das vendas, a comercialização nos presídios. Isso foi a partir da ordem. Agora nós temos o projeto Reflorescer também, uma grande parceria com a Secretaria de Justiça, com a Secretaria de Segurança Pública, que é a educação das esposas, dos familiares, dos reeducandos, inserindo-os no mercado de trabalho. Nós tivemos aquelas contratações pelo município de Cuiabá, se não me engano, de 500 reeducandos. Também foi uma parceria liderada pela Ordem. A capacitação, nós vamos agora para o CCC, enfrentar um projeto no CCC para construir carteiras escolares dentro do próprio CCC. Também nós estamos viabilizando isso com recursos dessas multas do juizado criminal, conduzido pelo doutor Mário Cono. Nós estamos bem avançados com isso. Então, quer dizer, é a Ordem liderando esses processos. Tudo isso nós trataremos com o Bustamante, mas nós temos uma preocupação. Nós achamos que a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos deve ser mantida com o status de secretaria, mas se não for, porque isso é já está decidido que não será. Que não será. Nós queremos exatamente ter a noção de como isso será tratado dentro da estrutura da Secretaria de Segurança Pública. Tem a política, né, de Justiça e Direitos Humanos. Claro. Né? Ainda que não tenha a secretaria, mas se tiver a política, está menos ruim, né? É isso que eu digo. Eu sou uma pessoa que respeita muito a independência dos poderes e a administração da porta para dentro. O governador tem o direito de fazer as mudanças que ele entende possível. Se nós não concordamos, nós reavaliamos daqui 4 anos, não votando nessa política. Mas se concordamos, referendamos. Então, quer dizer, a estrutura administrativa cabe ao gestor. O gestor decidiu, o que nós esperamos acreditamos, estamos dando todo o voto de confiança ao governador Mauro Mendes. Eu acho que precisava de um perfil como o do governador Mauro Mendes, e a Ordem de Advogados do Brasil, enquanto representante da sociedade civil organizada, que não tem partido político, nós não somos situação ou oposição, nós somos sociedade, nós somos a defesa do Estado de Direito, a defesa constitucional, torcemos aí como todos os mato-grossenses que façam uma excelente gestão. O governo Bolsonaro, ele disse exatamente o seguinte na imprensa, porque é evidente a falência do sistema penitenciário brasileiro, né? Um amontoado de gente, e isso causa problema lá no sistema previdenciário do Brasil. E aí o Bolsonaro disse exatamente o seguinte, que não vai melhorar a penitenciária coisa nenhuma. Se você não quer cometer crime, não quer ir ficar lá numa cela que cabe 32, se você não quer ficar dentre esses 32, não cometa crime. Quer dizer, a sensibilidade
tratar o sistema penitenciário. A OAB Nacional tem alguma posição sobre isso? Tem discutido isso? Sim, nós temos discutido isso. Inclusive, quero aqui louvar e enaltecer o trabalho do Dr. Valdir Caldas. O Dr. Valdir Caldas hoje é o nosso presidente da Comissão de Assuntos Carcerários, Direito Carcerário da OAB, participou de um grande movimento nacional. A Ordem tem um grande estudo nacional do sistema penitenciário brasileiro, tem uma comissão que lida com situações de crise, vai até os presídios, e é importante que se diga à população brasileira, toda vez que há indício de uma rebelião, o primeiro que chamam é a Ordem dos Advogados do Brasil, são representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, que inicia aí as tratativas, as negociações com a Polícia Militar. Isso se dá com as autoridades, isso se dá no Brasil inteiro, e aí, além do Valdir Caldas, eu quero louvar a doutora Betsy Puritchuk de Miranda, que é presidente da nossa Comissão de Direitos Humanos, que também tem um trabalho fantástico de atendimento aos reeducandos. Então, a OAB Nacional está atenta a isso, tem um estudo do sistema carcerário brasileiro como um todo. Nós já tivemos aí as audiências de custódia, há informações que elas podem ser retiradas, acabada a audiência de custódia, mas segundo dados técnicos, eu não sou expert do assunto da área, a audiência de custódia contribuiu e muito, nós temos números nesse sentido, então instrumentos existem. É uma visão pequena para um presidente da República, uma visão que ele não pode ser relegado a segundo plano. Primeiro, nós temos direitos e garantias universais do cidadão, do direito humano, direitos humanos dos presos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, muitas vezes você tem que combater na essência, na origem. O cidadão não comete o crime pelo bel prazer de cometer. Existem aqueles que cometem o crime pelo bel prazer de cometer. Mas, talvez aí falta a ponta do Estado com as políticas públicas de desenvolvimento, geração de emprego, geração de renda, para albergar esse indivíduo no mercado de trabalho. Eu tenho certeza que a oportunidade de mercado de trabalho, entre a oportunidade de mercado de trabalho e o mundo do crime, todos, ou 90%, escolherão a oportunidade de mercado de trabalho. Então, a situação não basta só ver o preso encarcerado como um animal que está jogado, com todo respeito ao nosso ouvinte, numa latrina, que hoje os presídios são uma latrina, mas nós não podemos ver isso, nós temos que combater a causa, combater a essência, levar políticas públicas, educação, políticas jovens e assim por diante, ou seja, é muito mais complexo do que simplesmente olhar e falar que lá são animais, porque não são animais, são seres humanos que estão ali dentro, e o Estado tem o dever constitucional de zelar pela integridade e zelar pelo cuidado com esse preso. A responsabilidade é do Estado. Leonardo Campos, o papo tá bom, mas a gente tem que encerrar a entrevista. Eu coloco o microfone da Capital à sua disposição, até para você dizer quais são as grandes tarefas deste mandato seu. Obrigado, Antero. Agradeço aí todos os ouvintes da Rádio Capital, reforçando o convite da Atramate e da OAB para segunda-feira, às 8 horas, no Saguão da Justiça do Trabalho, mais uma vez esse ato em defesa da Justiça do Trabalho. E nós assumimos aí, mais uma vez, 3 anos com energia renovada, em prol da advocacia mato-grossense, da sociedade. Queremos ampliar os nossos projetos, tendo como sempre, primeiro a defesa intransigente das prerrogativas e dos honorários advocatícios, sendo novamente a caixa de ressonância da sociedade civil organizada e colocando a ordem à disposição de toda a advocacia e a sociedade mato-grossense. Tá. Muito obrigado. A entrevista do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Leonardo Campos.